Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Cerezetti. Estamos aqui mais uma vez para o podcast Papo de Ciru. E hoje eu vou receber aqui Dr. Wilson Grassi, é o homem por trás da Anclivepa. A gente vai bater um papo muito legal. Hoje a gente vai falar sobre tudo, sobre polêmica, sobre a vida pessoal. Hoje a gente vai falar sobre tudo. Então eu quero dar uma boa noite aqui para o Dr. Wilson Grassi. Desde já agradeço, né, a participação do senhor. Obrigado. Senhor não, né? Não começa me sacaneando, por favor. Ele já tinha avisado lá atrás. Obrigado, cara. Pra mim é uma honra ter o direito de sentar aqui. Que bom. Fico feliz que deu certo. Então vamos começar. Eu queria saber um pouco da sua história pessoal, como você começou, como tudo Office boy. surgiu. Primeiro Isso. emprego, office boy. Então pode falar, comece daí. Segundo emprego, porteiro. Terceiro emprego, operador de máquina reprográfica. Quantos anos? Comecei com 14, né? Né? Mas aí quando eu cheguei na máquina de tirar xerox, eu já tinha 18. Em São Paulo? Em São Paulo, trabalhando na prefeitura, né? Então, office boy, porteiro, operador de máquina reprográfica, e dali virei aeroviário no aeroporto, que foi decisivo na minha vida, porque para fazer faculdade veterinária, naquela época, eu entrei na faculdade em 1990, não é essa moleza que é hoje não, entendeu? Hoje o pessoal tá ou de manhã ou tá à noite, né? Era integral, né? Pelo menos na faculdade que eu trabalho, era ou de manhã ou à noite. Na minha época, você entrava lá às 7 horas da manhã e até 5 da tarde, quando eu fiz a faculdade. E por que eu falei que ser aeroviário foi importante? Porque eu trabalhava de madrugada e com a grana que eu ganhava, eu pagava a faculdade. Né? Legal. E de onde veio a decisão de fazer veterinária? Por que veterinária? Cara, eu prometi que eu não nego uma pergunta. É isso aí. Então, você vai ouvir coisas que talvez você fique até horrorizado, mas faz parte da minha essência falar a verdade. Eu fazia faculdade de tecnologia elétrica, era tecnólogo em eletrônica, alguma coisa assim, no Mackenzie. E eu tinha um cachorrinho, meu cachorrinho chamava Negrinho naquela época. E eu trabalhava no aeroporto, eu ganhava na época um salário mínimo. Então, vou colocar dinheiro de hoje, vai. Eu ganhava R$1.000, trabalhava no aeroporto e fazia faculdade no Mackenzie de eletrônica. E o Negrinho, um dia, ficou com a cabeça de lado, assim, sabe? Ele chacoalhava a cabeça e ficava com a cabeça de lado. Aí minha mãe falou, pô, leva o Negrinho no veterinário, coitado, que ele tá sofrendo. E era sábado à noite. E eu tinha acabado de receber o meu salário na sexta, né? Falei, beleza, tô com grana, recebi o salário na sexta, vou levar o cachorro no veterinário. Meu salário devia ser equivalente a R$1.000 na época. Eu levei o Negrinho no veterinário. O cara chegou, limpou a orelha dele, deu uma injeção, falou, agora passam essa loção aí que o Neguinho vai ficar bom. Eu falei, beleza, quanto que é a conta? Ele falou, R$1.000. Na época acho que nem era real, mas 1.000 cruzeiros, sei lá o que era, 1990. Eu falei, quanto? Ele falou, 1.000. Eu falei, o quê? Eu trabalho o mês inteiro para ganhar 1.000 e vou gastar vou gastar tudo que eu ganhei em um mês, vou gastar numa consulta. Mas, cara, eu não pensei que na época esse cara tinha o aluguel para pagar, ele tinha um enfermeiro para pagar, ele tinha a injeção, ele tinha um imposto, ele tinha tudo. Eu só falei, puta, ele ganhou em 20 minutos, ele ganhou o que eu levo um mês. Eu falei, o quê? Eu quero ser veterinário, isso aí deve ser fácil demais. E aí larguei a faculdade de eletrônica e entrei na faculdade de veterinária. O Leandro tá pondo a mão na cabeça, não era pra eu falar essas coisas, né? Mas eu falo a verdade, ele começou perguntando. Não, hoje eu vou perguntar tudo. E eu virei veterinário por causa da consulta do Negrinho, cara. Que legal. Não imaginei que tinha 1.000 custos aderidos naquela consulta que ele cobrou, enfim, mas aí... Quando eu entendi, já era tarde, eu já era veterinário, entendeu? Ah, tá, entendi. E aí foi por isso que eu fui veterinário. Entendi. Então, galera, é o seguinte, eu vou primeiro agradecer aqui os patrocinadores, tá? Eu gosto de começar um pouquinho, bater um papinho, para depois a gente já agradecer os nossos patrocinadores. Um é a Biomedrix, prótese de quadril, Juarez da Cão Médica, Ellen, Dona Girafa, doutora Giovana, Biofix 3D, doutora Silvia, Cup Dog,
Equipe Horus Vet, a minha equipe de cirurgia que eu criei com o Dr. Ricardo Morgon. Ecobril, dedetização de sofá. E Centro Veterinário São Lucas, que é a minha clínica que eu montei aí faz 5 meses. Ela está localizada em Guarulhos, na Avenida Dona Emília de Castro Martins, número 26. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Pô, mas você tem mais patrocinador que o Milton Neves. Então, Merchan Neves. Aqui é o Merchan Neves. Vamos lá. Que história é essa de você trazer produtos de fora do país para dentro do país? Você também já fez esse trabalho de muambeiro? Esqueci de falar que na minha carreira teve a parada de muambeiro. Não, conta isso daí, eu quero saber. Porque, cara, eu trabalhava no aeroporto, né? E tinha que pagar, era uma grana. Eu fiz faculdade particular, porque eu não conseguia entrar na USP, então eu fiz na Unip, e era uma grana naquela época. Sim. Lá. E aí, mas tudo bem, eu trabalhava de madrugada, ganhava um adicional noturno, pagava faculdade durante o dia. E aí e que hora que eu dormia? Essa parte você não me perguntou. Eu dormia na madrugada, sabe onde? Dentro do banheiro. Porque se eu tinha que estar 8 horas da manhã na faculdade, eu trabalhava das 18 às 6 da manhã, eu também não sou de ferro, eu tinha que dormir em algum momento. Então, eu era ligeiro, fazia todo o meu serviço lá, aí eu tinha que dormir. Aí eu ia pro banheiro, tinha aquelas casinhas lá no banheiro, e tem 2 formas de você dormir no banheiro. Tô ensinando a coisa. Passa pro pessoal aí que tem... A forma, você fecha o vaso, logicamente, sim, né? E aí você senta no vaso e encosta, tipo assim, na parede. Essa é uma forma de dormir. A outra forma, você também tá no vaso, é que você com a porta fechada, você dorme assim, encosta a testa, você fica com a testa na porta e dorme. E foram assim durante 3 anos. E nesse meio tempo que eu trabalhava no aeroporto, eu viajei muito para os Estados Unidos, porque quem trabalha no aeroporto tem passagem legal. Com muita facilidade. E naquela época, hoje no Brasil, esse lance de globalização tem tudo, né? Então, tipo, se inventar um iPhone novo nos Estados Unidos na segunda-feira, na sexta-feira você tem ele no Brasil. Isso vale para um tênis, vale para qualquer coisa, né? Naquela época, 1990, não, inventava um negócio nos Estados Unidos, até chegar no Brasil levava anos para ter aquilo aqui. Ou então chegava muito mais caro, né? Sim. Então, cada vez que você trazia alguma coisa, você chegava aqui, o pessoal ficava louco, queria comprar. Então, eu fui uma vez aos Estados Unidos, trouxe uns instrumentos cirúrgicos, cheguei na faculdade, olha que legal, comprei lá, nossa, que legal, vende para mim, vendi pro pessoal. Aí depois fui outra vez, comprei umas vitaminas, trouxe na minha mala, não, dessa vitamina aqui pro meu cachorro. E aí naquela época, hoje nem existe mais, inventaram um negócio chamado anticoncepcional da pulga. Aí chamava Program, então era um remédio que não matava a pulga, mas hoje em dia ninguém conhece, você já ouviu falar disso aí? Nunca. Isso aí foi um fervo nos anos 1990, o anticoncepcional da pulga. Em vez de você matar a pulga, você dava um remédio que tornava a pulga infértil. E aí ela não conseguia reproduzir. Isso foi um must, mas tinha nos Estados Unidos, mas ainda não tinha aqui, né? Então eu viajava para lá, trazia esses comprimidos anticoncepcional. Logicamente você dava para a cachorra, né? E pro cachorro, ia pro sangue, né? E a pulga chupando sangue e ficava estéril, né? Cara, eu comecei a trazer na minha mala esse nossa, eu vendia tanto programa. E aí fui demitido da Varig, não por isso, porque eu trabalhava não foi por isso. Eu trabalhava com um avião chamado Eletra. O Eletra, eles aposentaram o avião que estava velho, não parava de quebrar. E no que eles aposentaram esse avião, eles mandaram todo mundo embora dessas equipes, né? E aí eu falei, pô, agora eu tô no meio da faculdade, perdi o emprego. Como que eu tenho que acabar esse negócio aqui? Eu vou terminar tudo que eu começo. Eu falei, o quê? Não. Aí fui para os Estados Unidos, por minha conta, enchi uma mala de programa, trouxe para cá, vendi tudo e paguei a faculdade. Então, 1990, faz 30 anos, né? Acho que hoje eu não vou ser condenado por isso. Mas acabei e paguei a faculdade, trazendo esses negócios de lá, entendeu? Agora a pergunta que não quer calar. Era lícito ou era ilícito? Cara, não existia no Brasil. Vinha na mala, eu vendia pros amigos, né? Uma coisa você trazer um tênis, hoje eu acho que... Hoje já não daria certo, né? Hoje a fiscalização é muito mais... Hoje eu acho que não precisa, né? Porque tem tudo no Brasil, né? Sim. Hoje tem tudo, mas 30 anos atrás não tinha nada. Você queria um negócio diferente, você tinha que ir lá nos Estados Unidos buscar, né? Enfim, paguei a faculdade assim, cara. Eu me viro, dei meus pulos e paguei a faculdade. Não tenho vergonha disso aí não, nada. sabia?
Eu particularmente também eu me viro muito bem, porque desde que eu comecei a faculdade, e eu decidi que eu queria entrar na área de ortopedia, eu já entendi que, assim, a única maneira de eu conseguir ter experiência quando eu terminasse o curso seria, operando com veterinário volante, porque dificilmente uma clínica vai ter, por exemplo, a gente faz 2, 3 cirurgias por dia, não é toda clínica que tem essa casuística, e para poder acompanhar o doutor, que eu acompanho, eu tenho que me virar como PJ, empreendendo, fazendo então, assim, a gente, define uma estratégia de que a gente acha que aí vai levar a gente do nosso ponto A para o ponto B, e passa o sufoco. Acredito que todo mundo que busca, né, essa maneira de viver diferente, não aquela coisa do contado, né, aquela coisa do trabalho que você tem hora para entrar, hora para sair, aquele valor, né, por mês, e aquele tempo que você não acaba perdendo, né? Ah, Eduardo, eu acho que quem quer alguma coisa tem que buscar, cara. Se Sim, ficar sentado esperando, às vezes para algumas pessoas vem, né? às Mas vezes tem sorte, né? algumas têm sorte, né? Mas eu prefiro ir buscar. Prefiro não, né? Eu vou buscar, não. Se eu ficar esperando, às vezes não Não, vem, né? não vem. Legal. E o chat aí, o pessoal tá interagindo? O pessoal entrou já? Como é que tá aí? Dá pra gente colocar aqui na tela? Olha ele aí. Doutor Ricardo Morgol, olha lá, quero ouvir o Doutor Wilson cantando um pagode. Esse é o cara que eu trabalho aí, ó. Obrigado pela Doutor Ricardo proposta. Morgol, daqui a pouco ele vai cantar uma Ele palhinha. não fala, mas não tem. Precisava de um violão. Sem violão não Eu consigo. devia ter pedido para ele trazer o violão. Bom, vamos voltar aqui com as perguntas, que eu tenho bastante coisa para perguntar. E assim, aí beleza. Passamos aí aquele sufoco Aí todo, formei. formou, e Formei aí? com muito custo. Formei. Fui trabalhar na Vila em Oconé. Trabalhei, rapaz. Teve um ano que eu trabalhei 364 dias, se é que não era bissexto aquele ano lá. Trabalhei todos os dias, de segunda a segunda. Minha clínica cresceu, graças a Deus. Era a clínica sua. Era uma clínica minha, Tá. comprei, trabalhei que nem um cavalo, a clínica cresceu. Aí depois disso, virei cirurgião, operava tudo, né? Depois disso, virei cirurgião de castração. Trabalhei. Nossa, quando eu era cirurgião de castração, como eu trabalhava? Eu arrumei um contrato com a prefeitura, em onde a castração era gratuita para a pessoa e eu recebia da prefeitura depois, né? Rapaz, sem exagero, eu fazia 50 castrações por dia, assim, e só eu, com a minha mão, entendeu? Chegava lá às 7 horas da manhã, começava a castrar. Na época, castrava uma gatinha em 3 minutos. Graças a Deus dava tudo certo. E trabalhei que nem um cavalo, castrando bicho em pé o dia inteiro. Depois disso, fiz pós-graduação, eu queria fazer direitinho, né? Então fiz uma pós-graduação, trabalhei muito. Em E a cirurgia. coisa em cirurgia. Aí depois tive 2 clínicas, depois tive 3, depois tive um monte de clínica. Aí depois vendi as clínicas, fui trabalhar na Anclivepa. A E Anclivepa já existia, então, só a pra gente... Anclivepa foi fundada em 1975. Tá, Ela é uma instituição que ela não tem dono, ela tem diretores, né, que são tá, eleitos. Então, normalmente, a cada 3, 4 anos tem eleição. A Anclivepa hoje está beirando 50 anos, é uma história muito tá. grande. Só que aí, na Anclivepa, eu provavelmente fiz o projeto que marcou minha vida e que foi uma coisa inédita. Eu fiz o projeto do primeiro hospital veterinário público do Brasil e do mundo, que depois disso ramificou, virou um negócio gigantesco e mudou, talvez, em boa parte mudou o rumo da Anclivep e mudou o rumo da minha vida também. Tá, mas assim, a Anclivepa, antes de se tornar o que ela é hoje, ela era um hospital, ela era um local que tinha cursos? O que era a Anclivepa A antes? Anclivep é uma sigla, quer dizer, Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Estado de São Paulo. Em Tá, cada estado tem uma associação como essa. Ela tinha 2 focos lá atrás, hoje ela tem um terceiro. Lá atrás ela congregava veterinários e dentro dessa congregação ela oferecia cursos de pós-graduação sim. para aprimorá-los tecnicamente e ela organizava congressos, Uhum. né?
Então tinha, pelo menos uma vez por ano, tinha um grande congresso e começou a se oferecer curso, né? E eu fui para a Anclivepa nessa época. E aí, depois disso, veio a terceira ação da Anclivepa, que foi fazer hospital público. Ah, legal. Hoje são 12 no Brasil, né? Bom. Depois disso, já agora estou atropelando a história. Mais recentemente, em 2017, a Anclivepa já tinha pós-graduação de um lado e já tinha hospitais do outro. Aí eu também participei. Eu não quero ficar falando que eu fiz, mas Tá. eu fiz. Mas dentro de um grupo, né? Aí Sim. nós fizemos a faculdade Anclivepa, Ah, legal. que é uma outra história muito interessante. Se você deixar, eu conto aqui Pode também. contar, cara. A gente quer saber. Vou tomar um pouquinho da... Toma uma aguinha aí. Então, o hospital público é um projeto que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Para não tumultuar teu programa, quem quiser, eu gravei um vídeo esses dias que está circulando pela internet aí, onde eu conto toda a história de como eu fiz o primeiro. É só colocar lá o Wilson Grassi, primeiro hospital veterinário público, é capaz que a pessoa ache. Lá eu conto a história. Foi uma história meio dramática, mas eu tenho muito orgulho. Uhum. E uma outra história que eu tenho muito orgulho é como a gente fez a primeira faculdade. O ano, cara, eu acho que era 2016. Era 2016. A Anclivepa já tinha cursos de pós-graduação. Mas, por uma questão comercial, a Anclivepa não era faculdade, era uma associação. Tinha cursos de pós-graduação. Tinha um espaço físico. Tinha espaço físico e oferecia cursos. Tá. Só que, por uma questão comercial, a Anclivepa queria que os cursos fossem chancelados no MEC. Uhum. Mas a Anclivepa não tinha um registro de faculdade no MEC. Então, ela pagava para uma outra faculdade emitir o seu diploma. Essa faculdade, que acho que não convém eu falar o nome, né? Mas era a Unixul, mas não convém falar o nome. Cobrava, na época, assim. 10% da mensalidade do aluno. Então, ele ficava com 10% todo mês da mensalidade. No final do curso, emitia um diploma para o nosso aluno, mas eles tinham registro no MEC. E a Anclivepa pagava porque a gente achava que era necessário e tal. Só que, mais ou menos nessa época, essa entidade parece que mudou de dono. E os novos donos não queriam mais os 10%, queriam 40%. E aí os professores da Anclivepa começaram a ficar preocupados. Meu Deus, como assim? 40% a gente não consegue pagar, vai quebrar a Anclivepa, vai quebrar o nosso curso. Como que nós vamos fazer? Vamos tentar negociar, vamos oferecer 20%. E eu estava nessa reunião onde a diretoria resolveu oferecer 20%. E aí pediram a minha opinião. Eu falei, não, nós não vamos oferecer 20%. Nem 10%, nós vamos oferecer 0%. Os caras falam, como assim? Você é louco, vai oferecer 0%? Eu falei, não, nós vamos, sabe por que vai ser 0%? Porque nós vamos abrir a nossa própria faculdade. Você tá louco? Isso é muito complicado, você não vai conseguir, você não tem dinheiro. E nós não vamos te dar dinheiro. Eu falei, tá bom, vocês não vão me dar dinheiro, mas vocês confiam em mim? Confiamos. Eu posso usar o nome da Anclivepa nesse projeto? Pode, mas esquece que nós não vamos te dar dinheiro. Nessa época, você era o quê lá Nessa época eu já era... Nessa reunião, quem era o Wilson na reunião? Eu acho que eu já era diretor financeiro da Anclivepa. Tá. Mas a gente tem uma equipe lá, sim, então todo mundo tem que ter um consenso, sim. né? Então, eu não poderia usar o dinheiro da Anclivepa num projeto se o presidente não concordasse e tal. O presidente na época já veio aqui, que eu era o Fernando Ibanez na época. Hoje é o Denis. Um abraço, doutor Fernando Ibanez. Foi o nosso primeiro convidado. Ele vai lembrar, o Ibanez vai lembrar bem dessa história. Enfim, falaram, pode fazer a faculdade, mas não vamos te dar dinheiro. Uhum. Mas acho que nem acreditaram muito que eu ia. Sinceramente, não quero fazer faculdade de nada. Aí eu falei, bom, eu não tenho grana. Naquela época eu era duro, né? Hoje, graças a Deus, estou um pouquinho melhor. Mas na época eu era duro, falei, onde eu vou arrumar dinheiro para fazer uma faculdade? Aí peguei e parei uma professora lá no corredor, falei, professora, é o seguinte, sabe que está tendo toda essa história lá da Unixul, nós vamos abrir uma faculdade, e agora eu estou vendendo cotas de patrocínio. A senhora pode comprar uma cota de R$20.000, R$22.000 para me ajudar a fazer a faculdade? Ela falou, não. Eu falei, tá bom. Aí fui para a segunda professora, compra uma cota? Não. Aí fui para o terceiro professor, compra uma cota? Não. Cara, mas eu não sou de desistir não, entendeu? Quando eu cheguei no 20º professor, uma professora, né, ela comprou minha cota.
Aí os 20 mil era parcelado ainda, me dava 1.000 por mês, mas assinou um contrato, entendeu? Ela assinou um contrato que ela ia me dar 20 pau por mês. Eu peguei esse contrato, voltei lá, primeira professora. Ó, tá vendo, professora? Sabe aquela história da cota? Já tô vendo, vai acabar. Se fosse a senhora, eu comprava essa cota. A outra professora comprou. Falei, ela comprou? Comprou. Ah, então eu quero também. Aí vendi pra segunda. Aí vendi pra terceira. Aí começou a virar uma bola de neve. Começaram, ó, estão comprando as cotas do Grace lá pra fazer a faculdade. Cara, no final das contas, sabe quantas cotas eu vendi? 40 cotas. 40 cotas de 22 mil, eu já tinha quanto mais de 800 mil, né? Já tinha isso. 800 mil é dinheiro hoje, mas 800 mil em 2016 era muito mais. Sim. Concorda? E aí, aí depois eu recebo um telefonema de um cara, falou, ó, é o seguinte, você que vendeu uma cota, você que vendeu uma cota aí pra minha mulher de 22 mil? Eu falei, fui eu. Ele falou, é o seguinte, eu sou contador, eu quero uma reunião com você, né? Eu falei, pronto, agora vai pedir os 22 mil dela de volta e vai acabar a brincadeira aqui. Ele veio para uma reunião, falou, me mostra o teu business plan. Ele falou, meu business plan tá nesse guardanapo aqui, ó, tô pegando 22 de cada um, e não sei o que, mas vou abrir uma faculdade. Ele falou, cara, eu gostei de você, eu confio em você. Me dá 300 mil em cota. E me deu 300 mil. Me deu 300 mil. No final, eu já tinha Essa cota era uma porcentagem em cima da faculdade. faculdade, tá. No final, Eduardo, nessa brincadeira de vender cota, eu já tinha arrecadado 1.200.000. Caramba. Isso em 2016, era uma grana de respeito. A Anclivepa acreditou em mim, Agora me deu mais 300. A faculdade custou 1,5 milhão naquela época. Com essa grana, cara, nós alugamos o prédio, compramos carteira, projetor, viajei para Brasília, contratei pessoas para nos ajudar a montar uma equipe. E graças a Deus, em 2017 aprovamos. Tô falando ano, mas nem lembro bem. Eu acho que foi 16 para 17. Tá. O MEC veio, vistoriou, aprovou nossos projetos, né? No ano seguinte colocamos o primeiro aluno e já formamos, agora o tempo passa, o tempo voa. Cara, que legal. Já formamos a nossa primeira turma, entendeu? Formaram já. Que legal. Formamos a nossa primeira turma, Anclivepa, e comecei sem grana nenhuma. Não, cara, sensacional. Parece muito com o projeto aqui do podcast. Claro que com a dimensão completamente diferente, mas foi o que eu falei no último podcast, que quando eu tive... É engraçado, né? Quando a gente tem uma ideia que tá dentro da gente, na nossa cabeça e a gente acredita muito, ela é real pra gente, né? E quando eu falei, eu vou montar o meu podcast e tal... E aí, o que eu fiz? Vai ser engraçado pra você, porque você conhece os personagens da história. Eu já até contei essa história, mas eu vou falar de novo, porque é interessante, porque, né, é bem com o que você tá falando. Eu vim aqui, né, liguei pro pessoal, o pessoal mandou umas fotos pra mim, e aí eu queria o quê? Uma pessoa pra poder participar, um patrocinador, porque eu também não tinha dinheiro, e um local pra gravar. E aí eu entrei em contato com eles, eles me falaram os valores e me mandaram fotos. Eu cheguei no Dr. Ibanez, falei, doutor, eu tô montando um podcast, queria você como participante lá. A gente vai gravar aqui nesse estúdio. A pauta vai ser essa e aquela. O senhor tem interesse em participar? Ele falou, ok. Aí eu cheguei no Juarez, mesma coisa. Doutor, eu já tenho um espaço, Dr. Ibanez vai participar. Você quer entrar como patrocinador? Eu vou colocar o seu logo no telão. Aí ele pensou, titubeou, fiquei meia hora com ele no telefone. Aí depois ele pensou e falou assim, ó, eu vou falar a real, eu só vou participar porque é o Dr. Ibanez. É porque o Ibanez vende parafuso, vende placa, não é o nome dele. E, cara, aí eu acho sensacional, não tinha a menor noção. Hoje eu tava conversando com alguns colegas aí, a gente tem uns projetos juntos, e eu sempre falo que é muito legal, eu prefiro 1000 vezes ter toda essa experiência, assim, de ouvir o senhor não, né, você falar pra mim essas coisas e eu ficar extremamente, gostar muito do que o senhor tá falando, do que, tipo, a gente, conversar tudo antes e eu já saber, né. Isso que acontece é muito legal, porque coisas que a gente se identifica, né? Independente da proporção dos nossos projetos,
Mas o É, não, a nossa mente funciona meio você que não, do mesmo a jeito. proporção é relativa, mas depois você pode estar na Globo aí, no Novo Jô Soares e tal. Opa! Quem dera. Então vamos continuar. Então esse projeto da Anclivepa surgiu desse jeito, tal. E hoje em dia, o que tá rolando lá? O que vocês têm assim de novidades ou Então, aí você vê, a como Anclivepa como era congresso e era pós, existe até hoje. Aí passou a ter hospitais veterinários públicos, administrados pela Anclivepa, mas financiados por prefeituras, tem no tá? Brasil inteiro. Passou a ter faculdade de medicina veterinária, e depois passou a ter outros cursos. Hoje, Sim, a Anclivepa tem curso hoje tem uma faculdade chamada FAG, que é a Faculdade Anclivepa de Gestão e Imunologia, que é uma outra faculdade, que tem cursos de Direito, tem curso de RH, vai começar agora ano que vem curso de Psicologia. Aí a coisa ficou gigante, né? Os cursos de pós-graduação foram turbinados, porque o cara vai estudar na Anclivepa, ele tem assim uma oportunidade de aula prática gigantesca, porque são, por dia, hospitais Anclivepas atendem por dia no Brasil, talvez por volta de 3.000 pacientes por dia, não é por mês não, 3.000 pacientes por dia. Então você põe qualquer estudante, você põe dentro de um hospital veterinário, sim, em uma semana ele vê tudo que o outro cara vai levar anos para ver, né? sim. Então, estudar na Anclivepa passou a ser uma coisa muito grande. A gente tem hoje uma sede gigante no Tatuapé, nem sei de cor, mas deve ter mais de 20 salas de aula teórica. A gente acho que deve ter talvez quase 10 laboratórios. Então, virou uma Anclivepa, acabou ficando gigantesca com esse conjunto de ações, né? Tá. E o hospital veterinário, qual que é como que ele funciona? O que que ele oferece para a população? O que que é o hospital? A parte do hospital, do atendimento. Então, a primeira coisa que é bom ficar claro é que os hospitais são públicos, Tá, mantidos pela prefeitura, mas organizados e geridos pela Anclivepa. E eles oferecem assistência veterinária para quem não tem dinheiro. tá. Então, quem tem não deve ir para lá. Sim, Lá é para quem não tem. Tanto é que a pessoa entra na fila às 11 horas da noite para ser atendida no outro dia às 7 horas da manhã. Então, lá é para quem não tem grana. Tendo em vista esse princípio, não é um hospital onde você vai encontrar as mais recentes tecnologias da medicina. Não, a proposta não é essa. A proposta é um trabalho social, sim. de tratar com amor, com carinho, com respeito, com dignidade e fazer os serviços básicos de um hospital veterinário. Consulta, medicação, raio-x, ultrassom. Faz o tomo? Não, não faz. Tem um arco cirúrgico? Não, não tem. Porque não é a proposta. A Tá, proposta é socorrer um cachorro que não teria condição de ter um outro tipo de atendimento se fosse num hospital público, se não for no público. tá, Entendeu? entendi. Legal. Surgiu pergunta, alguma Só que coisa? esse projeto, desculpa te Pode interromper, falar. Eduardo, esse projeto hoje no Brasil gera emprego para cerca de. O grupo Anclivepa hoje gera emprego para talvez mais de 1.000 pessoas no Brasil todo, sendo que pelo menos uns 500 veterinários trabalham para a Anclivepa. Legal. Muito bom. Não? Tranquilo. Agora eu quero saber uma coisa bem, assim, delicada, né? Mas a gente vai esmiuçar esse tema é, da melhor forma. Como é que surgiu o Wilson Grassi como político? Quando começou e e onde esse projeto chegou hoje? O que que é isso? No ano de 2008, aproximadamente, eu fui convidado a virar assessor parlamentar do vereador Roberto Tripoli. Na época ele era vereador, fui Tá, trabalhar com ele e fui assessor dele durante um período, até que surgiu o projeto do Hospital Veterinário Público, né? tá. Até que... Só uma Ah, pergunta, desculpa interromper. O Trípoli tem alguma relação com esse projeto Anclivepa ou... com a Anclivepa não, mas ele Tá. tem relação com a abertura do primeiro hospital, porque Ah, tá. foi ele que abriu as portas na Prefeitura de São Ah, Paulo, legal, legal. com o então prefeito Gilberto Kassab. Ele fez a negociação Ele política, ele articulou. articulou Tá, tá. politicamente, né? Ele pegou uma proposta que nasceu dentro do gabinete, nasceu
A primeira mulher que ergueu essa bandeira foi a Nina Rosa, que era um ícone da proteção animal. Ele pegou essa bandeira e conseguiu vender para o prefeito, dentro de um acordo político, a possibilidade de fazer. Sim. Só que dali em diante, quem desenrolou toda essa história realmente fui eu. Tá. E aí eu saí do gabinete, porque eu não podia estar no gabinete e no hospital. Ah, legal. Aí eu saí, né, fui exonerado a pedido e fiquei, eu estava na Anclivepa também, fiquei na Anclivepa cuidando desse projeto. Enfim, então meu contato com a política começou naquela época. E agora eu sou candidato a deputado federal, né? Tá. Eu comentei com você que eu sou candidato. Enfim, tô aí na praia. Entendi. Tô tentando. E deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor fica à vontade para responder. Ah, mas você me chama de senhor, cara, eu me sinto difícil, mais coroa do que eu já acho que sou, minha mãe me entendeu? batia se eu chamasse alguém de você. Então, porra, aí me Tô chama brincando. de Wilson e de você, por favor. Wilson, vamos lá. Existe um burburinho aí que diz que tem uma rixa, né, uma divisão entre Wilson Graça e Trípoli. O que levou isso? Uma treta. É uma treta, né? É uma treta brava. desavença. E qual que é o motivo desse problema, dessa Cara, divergência? você já teve um amigo que você gostava, que você fala, pô, é quase um irmão, um amigão, que você faria qualquer coisa por ele, até emprestar dinheiro, que você faria tudo, e aí de repente você tomar uma facada nas costas, já? Graças a Deus ainda não. Mas Pode acontecer. deve ter acontecido na vida de muita gente. Sim. Isso aí, pô, eu adorava o cara. Pra mim era um irmão, mas me deu uma facada nas costas, entendeu? Então, sou mega magoado. Hoje eu sou magoado. Ele tá magoado. disputando, porque eu sou bem leigo na parte de política. Eu não, ele não disputa com você, mas ele é candidato. Ele não é candidato, Ah, não. Ele é vereador eleito. Ah, tá. Hoje ele tem mandato de vereador. E eu falei pra ele, eu tinha um combinado com ele que um dia eu queria ser candidato. Sim. Ele falou, mais pra frente. Tá bom, mais pra frente. 15 anos é mais pra frente, né? Eu acho que se você espera 15 anos, cara, você Tá pode... bom, né? Tá bom de esperar. Chega. Você pode me acusar de qualquer coisa, mas não de impaciente. Entendi. Nossa, você já tá com 15 anos, você já quer que se tua vez? 15 Tá. anos são 15 anos, né? Então eu acho que eu esperei e falei, Roberto, agora eu quero ser candidato, é minha vez, eu tô preparado, tô pronto, já resolvi todas as outras questões da minha vida. Ele falou, não, porque agora tem esse, tem essa. Eu falei, tá bom, você apoia quem você quiser, mas é um direito sagrado meu ser candidato. Ah, não vou deixar, manda no partido, eu não vou deixar. Eu falei, não, eu Mesmo quero partido. ser. Estamos no mesmo partido, tô há 15 anos no Partido Verde, né? Eu falei, eu quero ser, não vou deixar. Eu peguei e fui pra justiça. Não, como assim? Partido não pode ter dono. Você quer ser... Eu sou defensor do direito à propriedade. Você quer exercer o teu direito à propriedade? Você pode ser dono do seu carro, você pode ser dono do seu apartamento, você pode ser dono do seu sítio, mas você não pode ser dono de um partido político, né? Isso é feio, na minha opinião é feio. Uhum. É um dos grandes entraves do Brasil, são os partidos terem dono. Eu falei, não, eu quero ser candidato. Não vai ser. Aí fui para a justiça e a justiça me deu razão, deixou ir para a convenção. A convenção foi mega esquisita. Eu fui para a justiça de novo e sou candidato hoje aí, com recursos judiciais, entendeu? E ele tem tentado impugnar a minha candidatura de uma forma lamentável. Fiz tudo por ele, cara, né? Tudo. Eu era capaz de deitar para ele limpar o sapato nas minhas costas. Fiz tudo por ele, eu me sinto traído e esfaqueado pelas costas. Mas a justiça está me dando guarita, então hoje eu sou candidato. Se Deus quiser, espero ter uma boa votação. E se eu serei eleito ou não, não sei. Mas eu espero ter uma boa votação, que vai ser um reconhecimento do tanto que eu trabalhei até hoje. Tá. E qual que você acha que seria o motivo real, o motivo base para ele não querer você lá? Essa pergunta é uma pergunta invocada, cara, porque tem a explicação superficial e pode ter uma explicação mais profunda, que nem a ponta do iceberg. A explicação superficial, ele tem um irmão que é candidato, ele tem uma sobrinha que é candidata e ele tem uma ex-assessora que é candidato. Então, talvez ele me quisesse como motor desses três e não como concorrente, porque você, por exemplo, eu vou pedir para você votar em mim, se você me der esse grau de confiança. Se você votar em mim, você não pode votar no irmão dele, entendeu? Então, não deixar uma concorrência, mas porra, é um direito, né, cara? Sim. Pode tentar me convencer, mas você não pode me proibir. Sim.
Então, o motivo superficial pode ser porque eu tiraria voto deles. Mas, pô, o irmão já foi candidato 10 vezes, E não cara. foi, né? Não, tá lá, mas pode ser um direito dele ser candidato. Por que eu não posso ser agora, entendeu? Agora, o motivo profundo, eu não sei. Às vezes eu fico pensando, será que eu era empregado, não posso agora, de repente, estar numa outra Posição posição? melhor. Não sei. Não sei. Ele parou de falar comigo, eu queria entender. Uhum. Parou de me atender telefone, parou de responder WhatsApp, me bloqueou. Então, não sei. Se um dia você entrevistar ele, você pergunta. Mas É, eu não consigo entender o quem porquê sabe, né? eu não consigo entender porque o não se transformou numa maldade, sabe? É, aquela. Então, Não, eu não posso proibir, então eu vou prejudicar. virou uma Então, maldade. Já entrou na justiça 2 já vezes, que eu não tenho. simplesmente para não deixar. Né? Então, isso aí virou uma maldade. Você acha que pode existir também aquela questão dele saber da sua força por tudo que você vem fazendo aí, questão de Anclivé, para os hospitais, e ter pessoas da própria família dele, né, que a gente sempre vê um nome Trípoli, né, e como candidato em todos os momentos, né, eu não sou adepto, assim, eu conheço muito pouco sobre política, mas a gente acompanha, a gente vê nas ruas, né, o que acontece, e sempre existe um nome Trípoli ali tentando algo, né, então você acha que seria uma concorrência e ele tem medo disso? Cara, mas é um pensamento mesquinho, não é? Uhum, É. Você, concordo. você tem uma equipe na tua técnica aqui. Se a pessoa que faz a tua técnica hoje tem condição de ser um bom apresentador amanhã, você vai estimular ou você É, vai cortar, podar isso? Você vai estimular, né? Ah, não, vai concorrer comigo se ele for apresentador também? Poxa, é um pensamento pequeno esse, sim. né? E Então, pelos anos também, né? Acho que depois de tudo daria cara, pra... pra mim era um irmão, sabe? Era um irmão. Entendi. Fiquei magoado. Não consegui entender como que a cabeça dele funciona. Eu fiquei magoado e me sinto injustiçado, mas, cara, eu não desisti. Tô indo aí, minha Tá, candidatura tá de pé, consegui na justiça. Se Deus quiser, serei eleito, se Deus quiser. legal. Então vamos voltar aí para os seus projetos. Quantos hospitais a Anclivepa tem hoje? Cara, eu preciso parar e fazer conta, porque tem os hospitais Anclivepa, Uhum, que são totalmente gratuitos em convênios tá. com Não prefeituras. paga nada. A A pessoa que pessoa for não lá não paga vai pagar nada. nada. E qual que é? Então é bom já puxar esse Uhum. gancho, porque qual que é o hospital da Anclivepa que você paga a consulta? Então, tem os hospitais Anclivepa, Tá, associação, e tem os hospitais da faculdade Anclivepa, tá. que é uma outra linha, que Ah, aí você tá. paga, aí ele é feito com um preço popular, tipo R$ 30 a Igual a UNG consulta. tem, a Uninove vai ter. Então nós temos hospitais na cidade de São Paulo, 4, na cidade de Osasco, 2. Tinha em Mogi, agora a gente entregou o contrato agora há pouco. Tem Taubaté, tem Porto Alegre, tem 2, Fortaleza, Brasília tem 2, Rondônia tem. Estamos abrindo agora mês que vem o de Natal e o de João Pessoa na Paraíba. E tem uns 20 hospitais aí. Caramba. Tem um monte, tem um monte. Mas assim, esses não tem nada a ver com a parte de cursos. Não, tem tudo a ver, Tem? porque, vamos supor, se você Vai tá. ser oferecido cursos de pós-graduação, por exemplo, em João Pessoa também. Ou vai ser só hospital? Não, o que acontece é o seguinte: o, o aluno da graduação, normalmente ele é um aluno que mora na cidade, Tá. normalmente. Mas o aluno da pós-graduação, na sua grande maioria, ele não mora em São Sim, Paulo. Então, o aluno da pós-graduação de São Paulo, às vezes ele vem de Manaus, às vezes ele vem de Brasília sim. para cá. Então, quem faz pós-graduação normalmente estuda 2 a 3 dias no mês, né? Então, às vezes o nosso aluno pode morar em Brasília, faz pós-graduação em São Paulo, mas pode fazer um estágio Ah, no legal. Hospital de Brasília, Legal. entendeu? Se for pós-graduação. Tá. Se for graduação, normalmente a Anclivepa está abrindo faculdade agora. Em fevereiro começa as aulas. Além de São Paulo, vai ter aula em Brasília e em Natal também. Ah, tá. Entendi. O projeto, desculpa te Não, interromper, pode. Eduardo. O projeto, se Deus quiser, conseguiremos executá-lo. Nos próximos 3 ou 4 anos, vai ter uma faculdade Anclivepa em cada capital do Brasil. É o projeto. Isso promessa de campanha ou fora? Cara, campanha, sabe que negócio de campanha? Eu não tô prometendo nada, porque eu acho que eu não preciso prometer, eu acho que eu já fiz tanta coisa.
Não quero Deixa parecer... acontecer, né? eu não quero, eu já fiz tanta coisa aqui. Independente da candidatura do Wilson Grassi, o projeto Anclivé para expansão permanece. Porque o projeto faculdade Sim. permanece. E o Tá. projeto hospital público também, porque isso Tá. aí tornou-se irreversível. É uma né? coisa puxa a outra, né? Isso é irreversível. Vai ter no Brasil inteiro, eu sendo eleito, eu não sendo. Tá. Me parece que é irreversível. Claro que eu sei fazer. Então, tem mais chance de algumas coisas acontecerem baseado na minha experiência dos que deram certo e dos que não deram errado também. Então, eu tenho uma bagagem. Então, talvez pela minha experiência, eu sei o que dá certo e o que dá errado. Mas vai ter hospital público no Brasil inteiro, se Deus quiser. Tá. E você tinha comentado que lá é por eleição, né? A cada 4 anos, é isso? Uhum. Então, quer dizer, por exemplo, passou os 4 anos, aí muda-se toda a gestão, tudo, diretores, sempre muda ou permanece de alguma maneira? Não, sempre muda. Ó, você vê da época que inauguramos o primeiro hospital para cá, nós já tivemos o Ricardo Coutinho era o presidente, depois Ibanes foi presidente, depois Denis foi presidente, agora o Denis está passando o poder para o Cauê. Então, o Daniel Jarruja foi presidente. Tem bastante. A gente tem uma alternância. Muda a diretoria, mas assim, os Não, personagens tudo por eleito. trás... Não, mas a diretoria é eleita também, né? Então, Tá. existe um grupo de associados Anclivepa que tem direito ao voto, né? Ah, tá. Então, qualquer um pode se candidatar. Ah, legal. Bom, agora vamos falar da sua vida musical, Isso né? eu gosto. Tem Aí não tem alguma... treta, aí não tem treta. aí entrou, não, a gente já entrou já no Tem treta, sim, no cara, que... tem uma treta, tem Não, uma vamos treta. falar então. Tem A uma gente já treta. entrou na parte desconfortável e polêmica, né? Que eu acho super interessante. Acho que tem muita gente que tem dúvidas assim. Tem nada. Tá bom, tranquilo. Vamos falar sobre música. Como é que é a sua relação com a música? Eu fiquei sabendo que tem você montou um bar, cara, dentro da... É um bar? Montamos um bar dentro da faculdade. Eu costumo dizer que é meu brinquedo. O pessoal saía lá de sexta-feira, Aham. final da tarde saía para ir beber no posto de gasolina, em pé, tomar cerveja no posto. Falei, não, já que vamos beber dentro, né? Então fizemos um bar bonito, mano. Eu fiquei sabendo que É é um bem bar legal. bonito, tem piano, nosso bar Ô, tem louco. piano, decoração de cantores clássicos lá, é um bar bacana. Chama Baby Blue. Que legal, qualquer dia eu vou Vai dar uma lá, visitada lá. Faz- Mas e a sua relação com a música? Como é que surgiu? Você veio desde lá atrás? Projetos? Eu já vi Cara, um clipe seu, é. interessante. O clipe do cachorro, que eu acho que é o mais... Foi o meu primeiro clipe. Eu era super envergonhado naquela época. Mas e aí? O que foi aquilo? Assim, Cara, a minha. qual que era a ideia, né? É, Era causar aquela estranheza, aquela polêmica. eu posso só voltar no tempo um Não, pouquinho pra falar conta como que a tudo, depois história a gente chega no começou. clipe do cachorrinho. Cara, eu gostava eu tinha um violão quando eu era Uhum. jovem e tal, e eu tava, mas eu não ainda tava começando a tocar, né? Tava tentando aprender a tocar violão e tal. Eu tinha uns 27 anos, meu primeiro casamento. Hoje eu tô no 5º. Sério? Não tenho orgulho não, mas é a verdade. Eu tava no primeiro casamento com um violão duro, cara. Imagina pensa num cara duro, Sei. recém-formado, né? Começou ainda aquela época de fazer planta. Bom, duro. E aí tô com um violão lá, e aí eu lembro até hoje, eu tava fazendo um dó maior. As coisas que tem um grau de emoção marca a gente, né? Marca. Eu lembro do acorde, fiz um dó maior. A minha mulher na época chegou e falou pra mim, ó, hoje é domingo. Eu falei, eu sei que é domingo, o que que tem então? Domingo, ela falou, domingo, 11h30, meio-dia. Domingo você tem que sair, comprar um frango assado e uma Coca-Cola. Eu morava lá na Vila Conné nessa época. Aí eu falei, putz, desculpa aí, Silmarão. Eu tô duro, hoje eu não tenho dinheiro não dá pra abrir uma lata de sardinha e tal. E eu tava duro mesmo, cara, eu não tinha grana do frango assado nem da Coca-Cola. E fiz o dó maior e bati assim, fez o acorde, né? Ela virou assim pra mim e falou, pera um pouquinho, para tudo. Você não tem dinheiro pra comprar um frango assado e tá tocando violão? Eu falei, Ela falou, dá aqui esse violão. Tomou o violão da minha mão, ergueu, bateu o violão no chão. O violão explodiu em 1000 pedacinhos, cara. Aí ela falou assim pra mim, tocar violão é pra quem tá com as contas pagas.
Eu traumatizei, não toquei mais violão e fui trabalhar. E trabalhei que nem um cavalo, né? Uhum. Isso eu tinha 27. Quando eu fiz 50 anos, agora eu tô com 52. Quando eu fiz 50 anos, eu parei, lembrei dessa história e falei, putz, não é que eu tô com as contas pagas agora? Eu acho que agora eu podia tocar Dá violão. pra voltar, Dá né? pra voltar e comprei um violão e falei, agora eu quero virar artista, quero cantar, tocar violão. E aí eu fui começar a estudar, cantar. Aí peguei gosto, cara, e comecei a compor. Tô cheio de música lá no Spotify, depois você olha Que lá, legal. procura lá o Wilson Graça, o Samba do Cachorro, foi uma das primeiras músicas que eu fiz. Aí comecei a cantar, tocar e fazer clipe. Mês que vem sai um clipe bacana aí, que eu fiz com o Vagninho. E aí a primeira música que eu publiquei foi o Samba do Cachorro. E hoje a música precisa de um visual, né? Então, é muito visual as coisas. Então, eu fiz um Tem que chamar clipezinho. atenção de alguma É, forma, é, é. né? Fiz um clipe na minha Principalmente no casa. começo, porque depois parece que na carreira do artista ela vai deslanchando, tudo que ele faz, mesmo que não tenha É. aquela coisa, né? O pessoal já aceita, já foi aceito, né? E aí E ali, acredito que no começo. cara, eu falo que é a minha diversão, é meu Aham, brinquedo, a minha diversão. Mas se eu pudesse viver da música, eu viveria, mas não é tão simples assim, sim. né? Não é tão simples assim. Então eu vivo de outras coisas, hoje eu sou empresário, mas a música é uma grande válvula de escape, uma grande, maravilhosa. Eu aconselho para todo mundo. É Uhum, uma forma de você se expressar nas artes de uma forma geral, né? Então, cara, porque a vida de ninguém é um mar de rosas, né? uhum. Você tem problema, todo mundo tem problema pessoal, ou de saúde, ou de relacionamento, ou de grana. E eu acho que as artes, de uma forma geral, são uma forma da gente se conectar com a perfeição do mundo e a válvula de escape para muita Fugir um coisa. pouco dos problemas É. também, né? Dar uma. Legal. O chat tem gente aí, pelo menos, dando um okzinho, alguma coisa? Deixa eu ver. O que aconteceu dessa forma, que legal. Tá vendo? Porque o Dr. Ricardo Morgon, ele é o ortopedista que eu trabalho, né? E é isso que é legal, porque nem ele, nem eu, imagine você ver, ele fez, a pós-graduação dele foi feita lá na Clivepa, e ele só faz curso lá, né? Que bom, obrigado pela E pergunta. a gente não imagina. E é o que eu tava comentando hoje de tarde. Falava, eu gosto de. Pessoal, não, mas você não estuda a pessoa antes de fazer? Eu falo, cara, eu tento saber superficialmente o que eu preciso pra gente começar o papo. Mas eu quero ser surpreendido ali na hora, Flui porque melhor, né? é Do que... lógico, o iceberg eu quero saber a ponta, depois a gente vai Uhum. descobrir tudo, né? E eu tô muito feliz aí, por tudo aí que o senhor falou, que você Obrigado. falou, antes que ele jogue água em mim. Tô muito feliz aí, porque é uma história de superação mesmo. A gente vê alguém que começou lá de baixo, Cara, eu comecei né? embaixo, E, ó, sabia? E isso é hoje muito legal, né? eu posso dizer, comecei bem de baixo. Eu fiquei órfão com 3 anos, meu pai morreu, minha mãe ganhava salário mínimo, né? Aham, Falei meus primeiros empregos qual foram. sim, E fui buscando. E, cara, projetos que eu coordeno ou coordenava, porque eu me afastei de alguns agora para ser candidato, tá. geram emprego hoje para mais de 1.000 pessoas. Então, eu Sim, acho que é relevante isso, né? Então, eu cê... tenho orgulho das coisas que eu consegui, cara. E espero que sirva. Não é que eu quero ficar falando para me exibir, não é isso, mas eu acho que talvez possa servir como exemplo que às vezes é mais fácil. É meio paradoxal isso aí, sabia? Mas eu acho que se você pegar uma pessoa e der tudo pra ela, tudo, dá grana, estudo, tênis e roupa e carro e tudo, e manda ela fazer algo grandioso, não é que é impossível, é possível. Mas às vezes ela nem quer, porque Não, tá tipo, fácil ali. ela se acostumou que as coisas vêm pra ela. Às vezes é mais fácil você pegar uma pessoa dura, sem Sim. nada, que, tipo, ou ela se vira, ou já era, entendeu? Então, Tem bastante em- gente aqui, ó, comentário falando que tá com bastante visualização até, falando que o melhor set agora eu ouvi. Aí mais duas mulheres comentou, vou colocar pra vocês. Tá bom. A melhor parte é ouvir, fala que a história é muito interessante, ó.
Fernanda Almeida, estamos aqui ouvindo, história interessante, não queremos interromper. Que legal. Tem gente, sim, a história é muito interessante. Nesse momento é melhor ser de ouvinte. Que legal. Gente, obrigado por interagir com a gente, viu? Espero que vocês estejam gostando aí. Eu tô gostando muito. A gente até comentou ali atrás ali que a gente nunca sabe para onde um projeto vai levar a gente, né? E eu sempre falo que eu também não sei para onde esse projeto Papo de Ciru vai me levar, mas assim, Já fiz um convite, tô tentando levar até pra a gente Anclivepa. vai conversar. E assim, ó, só que assim, o que eu, pô, até agora, assim, já valeu tudo pra mim, porque Obrigado, cara. com Ibanez, os meninos da semana passada, o Marcelo, o Thiago, e todos os outros, as outras pessoas que participaram no Futema, sabe? Um gigante da anestesia, o Emerson Siqueira, a gente tá pra regravar. E é muito legal, porque, pô, inspira, né, a nossa, principalmente a gente que quer chegar em lugares diferentes, a gente não quer apenas ter um trabalho e viver daquele trabalho, a gente quer fazer coisas, né, e ter como incentivo, assim, os grandes aí, as pessoas que pra mim, pelo menos, quando eu vou fazer um convite para algum participante aqui, eu sempre tento ver a história, eu quero trazer gente que seja pessoas diferenciadas, né, não sejam pessoas que fazem só o básico, né, aquelas pessoas que se destacaram mesmo em suas áreas de atuação, Que isso bom. me inspira, eu tenho certeza que inspira muitas pessoas, a gente está com visualização aí bombando no YouTube, o pessoal está assistindo, a gente está ganhando, conquistando o nosso espaço, né, e assim, eu queria. Agora a gente já conversou sobre basicamente tudo o que eu queria. A gente conseguiu, pô, fazer as perguntas aí, o senhor respondeu todas. Eu falei, pô, eu acho que o Dr. Wilson aí ele vai acabar fugindo de alguma coisa ou outra, mas o senhor Não foi lá fujo e não, cara. porque tem coisa que é desconfortável, imagina até que é questão das paradas do Trípoli e tudo mais. Mas é importante falar porque as pessoas precisam saber. Eu mesmo eu ouço muito burburinho. Vou entrevistar o Dr. Wilson Grassi. Ah, mas você tá sabendo lá, negócio e tal. Não, então é uma excelente oportunidade dele poder contar, né, realmente o que aconteceu para. Mas, Eduardo, essa não é uma única polêmica, né? Aham. Eu acho que a minha vida é construída de polêmicas, porque quando eu trabalhava com castração, tinha muito veterinário que não gostava de mim e não gostava de campanhas de castração, porque eles achavam naquela época que iam acabar os cachorros. Os proprietários de clínicas. Sim, os veterinários proprietários de clínica, ou que trabalhavam em clínicas, mas eu tô falando aqui de anos 2000, final de anos 90, começo de anos 2000, existia um preconceito muito grande. Ele trabalha com castração, vão acabar os cachorros, vão acabar as piometras, como que nós vamos sobreviver? Entendi. O problema é que eles não ia castrar todo mundo, não ia reproduzir e ia acabar, era isso? Era o medo, entendeu? Aí Eu achei que era o medo das clínicas e não ter serviço. Não, então, as pessoas achavam que podia extinguir a espécie, tanta castração. E, cara, Meu é um Deus! negócio louco, porque você castra, mas Não vence, quanto a mais gente você não vence. castra, aparece mais. Principalmente gato, deve ter geração Não espontânea. dá, não Deve dá. ser que nem aquele negócio de Gremlins, né? Molha e... É, Cara, quando eu trabalhava em Arthur Alvim, eu castrava tanto gato, e num bairro lá perto, chamado São Mateus, tinha um veterinário, o Dr. Edson, o japonês, castrava mais que eu ainda. Então, eu de um lado castrando 50 gatos por dia, ele do outro castrando 100, durante 10 anos. Cara, o que aconteceu com a população dos gatos? Aumentou. não vence. Vez. Acho que hoje eles chegaram naquele linear de falar assim, não adianta. Então teve essa polêmica. Então, depois, quando a gente abriu a faculdade Anclivepa, e a faculdade Anclivepa, eu tenho orgulho de dizer, ela tem foco em cães e gatos. Sim. O cara fala, e se eu quero trabalhar com cavalo? Vai estudar em outro lugar. E se eu quero trabalhar com boi? Vai estudar em outro lugar. A faculdade Anclivepa tem foco em cão e gato. Ela é feita para formar um bom veterinário em cães e gatos. Que é o objetivo da capital, eu acho, né? É o objetivo, a gente tem que ser sincero. Claro que como essa pessoa vai ter que fazer um ENAD, etc., e tem diretrizes mínimas do MEC, tem as matérias, mas não é o foco. Então eu falo, o cara quer estudar, quer trabalhar com cavalo, não vai para Anclivepa, não é a casa, não é o lugar dele.
Mas isso foi outra polêmica. Porque, como assim a medicina veterinária tem que ser generalista? Esse negócio de ser generalista é uma enrolação, porque você ensina tudo pro cara não aprender nada de tanto superficial Não, que a gente você tá aprendendo a laçar um cavalo de mentira lá na minha faculdade. Então, cara, isso é uma enrolação. Então, Eu não quero. eu nem sei por que eu fui com esse assunto, mas era pra dizer Não, que mas é ninguém é interessante. unanimidade, né? Não, Ninguém é mas é. unanimidade, ninguém é Não, mas é bom unanimidade. puxar essas histórias aí. Bom, doutor, eu acho que a gente chegou aí num momento legal, atingimos um tempo bom de entrevista. Eu queria saber se o senhor quer falar mais alguma coisa, quer entrar em mais algum assunto. Quero pedir pra você não me chamar de senhor. Se você não tiver candidato, meu número é 4330. Beleza, vou Deputado considerar. federal. Meu voto tá caro, hein? Tô Eu pensei brincando. que você ia perguntar por que eu quero ser deputado. Não, tô brincando. Por que o senhor quer ser deputado, doutor Wilson? O Wilson, né? Eu não gosto nem do doutor. Nem doutor vai? Não Senhor gosto. e nem doutor. Deixa eu marcar Wilson, aqui. Ó. Não doutor e não senhor. Cara, obrigado pela pergunta e vou tentar responder. Pode falar, fica à vontade, tá? Vou tentar responder sem parecer arrogante, mas Tá. eu acho que eu vou acabar parecendo um pouquinho. Mas vou tentar. Na minha vida, cara, graças a Deus, eu já, no pessoal e no profissional, eu acho que eu consegui tudo que eu quis até hoje. Eu tenho, no pessoal, eu tenho os filhos que eu quis ter, graças a Deus, tenho a companheira que eu quis ter, comprei os apartamentos que eu queria comprar, tenho o carro que eu queria, viajei para os lugares que eu queria viajar, atingi um sucesso que nem eu esperava o sucesso que eu ia atingir, tanta coisa na que eu consegui sendo veterinário. Então chegou uma hora que, cara, ou eu aposentava, e eu pensei várias vezes, eu vou aposentar e vou parar com tudo, que eu já não preciso trabalhar mais. Mas eu falei, porra, eu podia talvez, já que eu já busquei para mim tudo o que eu queria, eu acho que eu posso ser útil para a sociedade. Sim. Eu acho que a minha experiência de implantar projetos, de administrar empresas, de fazer coisas dar certo, eu acho que eu tenho condição de ser um bom parlamentar, ou ainda melhor se eu pudesse ser um executivo, mas essa chance eu não tive ainda. Então eu acho que eu posso servir a sociedade. Tá. Acho. Porque o meu lado, na boa, eu já resolvi meu lado. Sim. Entendeu? Mas eu acho que eu posso resolver o lado de muita gente, porque eu acho que tem tanta coisa errada. Eu acho que no Brasil tem tanta coisa errada, tanta hipocrisia e tanta gente sofrendo porque falta isso, falta aquilo, que não precisava ser assim. Eu acho que eu poderia resolver muita coisa, então é por isso que eu tô nessa vibe. Que bom, que legal, fico feliz. Eu sempre quando eu converso com amigos, eu não procuro entrar muito em assunto político, porque, assim, são coisas, né, um quer um lado, o outro quer outro e tal, só que, assim, a gente vive a política, que é direta ou indiretamente, né? A gente vive a gente vive numa sociedade que depende da política, né? Então, é óbvio que quando eu fiz esse convite para o senhor, não era para fazer nenhum tipo de, vamos fazer uma campanha, o senhor sabe disso, você sabe disso, não para fazer uma campanha, o Wilson Graça e tudo mais, só que eu acho super interessante as pessoas verem, né, esse lado, e se eu tivesse a oportunidade também de trazer outras pessoas aqui, mesmo que fosse, sei lá, uma pessoa que tá do outro lado, não teria problema nenhum, né? Mas eu acho que por todo esse projeto envolvido, hospital público, eu acho sensacional. Embora algumas pessoas se sintam muito... Por exemplo, tem muita clínica particular que acha, não sei o que, vai montar. Eu acho sensacional, porque assim, eu tenho minha clínica, mas assim, eu penso no animal. Me dói, às vezes, por exemplo, vai um tutor com um animal lá na minha clínica, ele não tem condições, eu vejo que ele não tem condições. E hoje eu não tô numa condição boa para poder ajudar, porque eu ajudando, eu tenho que, na verdade, eu pago o tratamento daquele animal se for para eu ajudar. E se eu tiver, se Deus quiser, eu vou chegar numa condição dessa, eu vou ajudar muito, eu ajudo quando eu posso, lá eu tenho, sabe? Mas eu não posso ajudar todo mundo. E assim, eu acho, incrível eu poder, coisa que tem muito veterinário que não tem essa oportunidade, por uma questão geográfica mesmo, ele mora numa cidade que não tem um hospital público.
E aí ele não tem como falar para essa pessoa assim: "Não, você tem uma saída". E hoje eu não vejo a Anclivepa, eu não vejo o Hospital Público Veterinário como um concorrente do que eu faço, porque o que eu faço lá é uma outra proposta, né, é como se fosse, sei lá, uma clínica particular, né. Você quer um atendimento mais rápido? Você quer Quer um ar-condicionado? Quer é, conforto? exatamente. Você quer um pouquinho mais de Quer conforto, fazer chegar um aqui e já exame ser diferente? atendido? Lógico. Quer, Não, quer ficar 1 hora com o veterinário? Porque lá você vai ficar 5 minutos. O paciente vai sim, ficar 5 minutos. Ah, eu quero um atendimento. No humano não tem? No humano não tem é. hospital particular? Não tem SUS? É exatamente isso. Então eu penso que, assim, independente de quantos tiverem, não vai prejudicar é claro que quando a clínica, ela tenta se posicionar no mercado, né, Claro. É. porque querer competir, querer fazer, né, por exemplo, você pega a campanha de castração de prefeitura e você quer entrar na concorrência com valores ou com, sabe, baixar, não vai conseguir, irmão, você vai se ferrar. Essa é a verdade. Então, na minha clínica eu procuro não trabalhar dessa forma, mas assim, eu gosto de poder, às vezes a pessoa não tem condição, e eu falar pra ela assim: "Não, beleza, eu não vou poder te ajudar, porque embora eu queira, mas eu não posso. Mas ó", e eu sempre indico: "Ó, existe um hospital público, é difícil, você vai ter que chegar lá de noite, você vai ficar na fila, mas assim, você não vai pagar nada e você vai pra lá". Então eu faço encaminhamento pra ela e ela vai pra lá. E Que eu fico com bom. a minha consciência tranquila. Claro. Seria muito ruim eu não poder dar esse suporte E pra deixar o cachorro pessoa. sofrendo. Isso daí eu não conseguiria conviver com isso, e eu acho sensacional, porque eu tô muito perto, eu tô no centro de Guarulhos, então, aí vai da pessoa, porque às vezes eu percebo, a pessoa fala que não tem dinheiro, mas ela tem preguiça, né. E quando eu percebo isso, vai lá: "Ah, beleza, eu vou lá então, mas como que é?" Eu falei: "Ó, você vai ter que chegar bem na madrugada ou talvez um dia antes e ser atendido". Aí a pessoa pensa bem, aí eu não sei de onde que ela imagina que deve ter um dinheirinho no colchão ali guardado: "Não, tudo bem, eu vou passar aqui com você, aí eu ganho o meu", né. Mas a pessoa, eu sei que se a pessoa ela não tem realmente condição e ela ama aquele animal, que foi o que eu pensei muitas vezes isso antes de entrar na medicina veterinária, que eu já tive que meus cachorros é tudo pra mim, eu não tenho minha família, não tenho meu pai, não tenho minha mãe, então assim, eu vivo meu quadradinho é dentro da minha casa com os meus animais, amo, amo, amo demais. E eu pensava: "Pô, se um dia der uma dor de barriga e eu não tiver dinheiro", e eu saber que se for pra chegar lá 11 horas e ficar a noite inteira vou, não tem problema nenhum. Tanto que acho que um dos incentivos pra eu estudar medicina veterinária foi uma dessas, falar: Uhum. "Bom, eu vou trabalhar com o que eu quero e se eu tiver sei lá, um dia eu vou poder pelo menos os meus cachorros não vão passar necessidade, né, porque eu amo demais". Então eu acho isso muito legal, e assim, eu te parabenizo por esse Obrigado. projeto, por ter feito tudo isso daí acontecer. É sensacional saber da sua história, saber eh, de todo esse processo de evolução que teve desde da associação até o que está se tornando e que espero que cresça muito e que esse projeto possa ajudar muita gente. E o que você tá me chamando aí? Tô falando pra galera que tem um monte de gente mesmo dando parabéns pra você. Que legal. Tá gostando. Coloca aí pra gente ver aqui. Pô, que bom, cara. Eu fico mó feliz. Nossa! Ai, ai. Que Ixi. bom. Que Eu vou ler bom. esse aqui só pra dar aquela pimentada. Família Trípoli quer eternizar a dinastia. Ô, louco! Treta, treta. Eu gosto da treta, hein, pessoal? Sou barraqueiro. Olha só, cara, que bom. Ó, fico muito feliz, gente. Pode não parecer não ser muito, assim, talvez para uma live aí de um cara mega famoso, mas para mim isso é muito bom ver o pessoal comentando. Que legal mesmo. E eu quero finalizar esse programa hoje com uma mensagem, que o senhor quiser deixar para todo mundo, para essas pessoas que estão assistindo a gente, para os veterinários, para quem vai ter o poder de escolher um próximo candidato, alguma coisa do tipo, porque isso também faz parte. Embora a gente às vezes tente, né, se manter um pouquinho afastado, mas a política existe, ela tá aí para, não é só para benefício nosso, né, se a gente souber escolher. Eduardo, Então é são isso. três. Então, eu vou tentar dividir minha palavra final em três. Primeiro, agradecer você. E se o teu, dependendo, se o teu passe estiver no mercado, vou fazer o possível para levar você para Anclivepa, para você comandar Vamos a embora. nossa TV Anclivepa lá. No assunto 2, o que eu falaria para um veterinário hoje que estiver começando? Eu falaria, trabalhe com o coração, que a grana vem depois, entendeu? Se você colocar a grana na frente do coração,
Aí não vem uma coisa e você perde a outra, entendeu? Coloca o coração na frente, trabalha com o coração, que a grana vem. A grana vem, se você trabalhar de verdade com o coração. E terceiro, você falou o que eu falaria para quem nessa história das eleições e tal, eu vou dar um conselho bem sincero, cara. Se ganhar Lula, ou se ganhar Bolsonaro, ou se ganhar o Ciro, se ganhar quem quer que seja, se você não for atrás das tuas coisas, Sim. elas não vão vir. Não é nenhum nem outro que vai dar as coisas para você e vai melhorar a tua vida, entendeu? Então, você pode ficar bem, seja Lula ou seja Bolsonaro, Sim. você pode estar bem. E você pode estar mal, seja Lula ou seja Bolsonaro. Então, o conselho que eu dou é: acredite no que você quer e vai atrás, porque quem faz o teu futuro é você, independente. Claro, o Brasil podia estar melhor? Podia, mas Sim. a primeira coisa é deixar claro que é cada um que constrói o país, porque a situação é tão engessada, cara, que nenhum deles, não é que eles não queiram ajudar, eles não têm o poder de mudar o mundo, Sim. entendeu? Não tem. Então, meu conselho é que cada um vá atrás e construa a sua vida com respeito, com dignidade, com trabalho, e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado. Que bom. Galera, obrigado por todo mundo aí que tá acompanhando, tá? Foi muito legal hoje, eu vi bastante o pessoal, no começo tinha só um comentário, depois choveu. Eu acho que o pessoal tava tão entretido que não quis atrapalhar, né? Tipo, e assim, muito obrigado aos patrocinadores, que seria a Biometrics, Juarez da Comédica, Ellen, Dona Girafa, a Gener, doutora Giovana, Biofix 3D, que vai me mandar um presentinho no final da semana, tô esperando, hein, doutora? Doutora Silvia, da Cup Dog, minha equipe Horus, que a gente, se Deus quiser, vai fazer muito sucesso, vai operar bastante em São Paulo, Cobril, dedetização e limpeza de sofá, que eu continuo trabalhando, hoje eu tava lavando o sofá de tarde, Centro Veterinário São Lucas, pessoal, minha clínica fica no centro de Guarulhos, na região do Bela Vista, Avenida Dona Emília de Castro Martins, número 26. Atendimento diferenciado. Quem vai atender vocês lá é a doutora Silvia. Ela é um amor de pessoa, trata os animais como filhos, assim. Ela é um amor, eu adoro ela. Ela me ajuda muito na clínica. É através dela que eu consigo fazer podcast, consigo operar, consigo... Se não fosse ela tocando a clínica lá pra mim, acho que nada disso daqui estaria acontecendo. Então, meu agradecimento à doutora Silvia, minha parceira. E eu quero deixar um presente pro doutor. É um mimo aí, né? É uma canequinha pro senhor lembrar da gente aí quando o senhor estiver tomando o seu cafezinho. Que legal. A canequinha do podcast Então Papo de Ciru. podemos fazer uma foto aí brindando? Bora! Assim? E uma caneta de osso. Essa Que caneta legal. é muito legal, cara. Essa minha é da coluna. Que E legal. aí, para o senhor ter uma lembrança nossa desse dia, tá? Mas eu acho que a gente ainda vai continuar conversando aí por fora por muito tempo, tá? Obrigado. Então vamos fazer um brinde e finalizar aí, tá bom? Um brinde aí a... Nem senhor, desculpa. Wilson, Errei aqui de... cantor. Cantor Wilson Grassi. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, semana que vem... Pode falar? Tá no ar? Beleza. Semana que vem é o seguinte, deixa eu já avisar vocês. Eu tomei uma decisão de mudar um pouquinho o cronograma e como a gente tá no mês de setembro e tem todo aquele movimento do Setembro Amarelo, o que eu decidi? Que na semana que vem a gente vai receber uma psicóloga, aqui a doutora Júlia, e a gente vai falar sobre síndrome de burnout, que eu acho sensacional, super pertinente aí para os veterinários que sofrem aí a gente sabe que a taxa de suicídios entre veterinários é muito alta, é um assunto muito triste, muito polêmico também, e que a gente vai conversar com uma especialista que já tratou de várias pessoas com esse problema e tentar dar um norte. Aí, às vezes, a pessoa tá formada, tá passando por algum tipo de problema e talvez aqui,
nesse podcast ela possa ter uma solução e ter um incentivo para buscar uma ajuda. Eu acho que isso daí é extremamente importante. A gente quer saúde para os nossos médicos veterinários, né? A gente quer uma medicina veterinária mais humana e mais saudável. Então esse é o objetivo. Eu acho que a gente não quer ficar falando só de profissões e mercado e business. A gente tem que falar sobre saúde mental também. Isso é extremamente importante. Semana que vem vocês vão encontrar isso daqui aqui no podcast Papo de Ciru, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.